Bem, vamos trabalhar agora, na aula de hoje, sobre produto de um número real produto de um número real por um vetor, ok? Então, primeira definição da aula, seguinte, seja alfa um número real e v um vetor. Daí nós temos o seguinte, primeiro, se alfa igual a zero ou v igual a zero, então alfa vezes v igual vetor nulo. Segundo, se alfa é diferente de zero e o vetor v diferente de zero, o vetor alfa v tem as seguintes condições. Tem as seguintes condições. Primeiro, alfa vezes v paralela ao próprio v. Segundo, alfa v e v são de mesmo sentido. E se alfa maior que zero e sentido contrário se alfa menor que zero. E 3, a norma, do produto é igual ao modo de alfa vezes norma de v. Exemplos aqui, U 2U menos 2U, U sobre 2, que é 1/2 vezes U, que seria a metade. Ok? Metade. Observação. Primeiro, normalmente chamamos um número real, como escalar. 2. Chamamos alfa vezes v de produto escalar, múltiplo por escalar de v, ou também múltiplo escalar de v. Ok? 3. Se v diferente de zero, então chamamos v de
versor de V, certo? Versor de V. Proposição: sejam alfa, beta pertencente aos reais e U, V e W vetores. Deixa eu ajeitar isso. Proposição. Primeiro, A vezes U mais V igual alfa U mais alfa V, certo? Distributiva em relação à adição. Distributiva em relação à adição. Adição de vetores, né? É 2 alfa mais beta vezes V, alfa V mais beta V. Aqui, distributiva em, só lembrando, em adição de vetores, essa outra, distributiva em relação à adição de escalares, tá? Em relação à adição de escalares. É 3. 1 vezes V igual ao próprio V, chamado identidade. É 4. Alfa, beta, V igual alfa, beta, vezes V, associativa. Ok? E a demonstração fica como exercício. Vamos para exemplo. A. Prove que se alfa é diferente de zero, então alfa V igual a W implica em V igual a W dividido por alfa. B. Prove que A igual a 2B mais C implica que B igual a menos C, que eu divido por 2, né? Eu vou aqui me escorar nas propriedades anteriores, tá bom? Vamos lá. Item A. Dado esse alfa V igual a W, vou multiplicar aqui por 1 sobre alfa. Então vai ficar 1 sobre alfa, alfa V, 1 sobre alfa, W não existe associativa, então eu posso botar 1 alfa V, certo? Do lado direito, 1 alfa W. Aqui de escalares, né? De ser simétricos, opostos, né? Eu tenho isso aqui, que vai dar 1 vezes V igual a 1 alfa W. 1 vezes V é o próprio V, né? E esse W ficaria isso aqui. Item B. De A ser igual a 2B mais C, eu posso estar somando aí ambos os lados com menos C
2b mais c. Menos c, sabemos que ele é associativa. E aí eu teria aqui a menos c. Posso até apagar isso aqui. A menos c ficaria 2bc menos c. A menos c igual a 2b mais o zero. E aí ficaria 2b igual a menos c. E aí você pode multiplicar tudo vezes 1 meio. 1 meio 2b. 1 meio a menos c. Ficaria 1 meio vezes 2. 1 meio a menos c. Ficaria 1 vezes b. 1 meio a menos c. Do lado direito, esquerdo, fica b. E aqui a menos c, que divido por 2. Ok? Proposição que a gente vai ter aqui como dita como regra dos sinais. Ok? Para qualquer alfa pertencente a R e V, né? Temos o seguinte. Primeiro, menos alfa vezes V é igual a menos alfa V. Segundo, alfa vezes menos V é igual a menos alfa V. Terceiro, menos alfa vezes menos V igual a alfa V. Vamos para a demonstração. Ok? Sabemos que se eu pego um valor, né, com seu simétrico, é igual a o zero aqui, certo? Então pode fazer o seguinte, nós chamamos de distributiva em relação à adição, né? Então vamos pegar e fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa. Sabemos disso. Então vamos pegar assim, ó. Menos alfa. Menos alfa. Cadê? Menos alfa vezes V mais alfa V. Então menos alfa mais alfa V, distributivo em relação à adição. Isso aqui vai dar menos alfa vezes zero, né? Que dá igual ao próprio zero, ok? Com isso, esse valor aqui, ele tomou a mesma, né, condição que esse, né? Tomou a mesma função, a mesma coisa, ou seja, menos alfa vezes V implica dizer que é igual a menos alfa V, ok? B, alfa vezes menos V mais alfa vezes V. E aí, coloca aqui o alfa em evidência, vai ficar menos V mais V alfa, zero, igual a zero. Ou seja, o que você tem aqui? Você tem que, no caso, esse valor, ele tomou a mesma posição do que o simétrico, né, de alfa V. Né? O simétrico de alfa V é menos alfa V, certo? Ou seja, você tem que alfa vezes menos V, uma coisa que menos alfa V. Próximo, menos alfa V mais alfa V, você quer zero. Logo, você tem o seguinte, menos alfa V mais menos alfa vezes menos V. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou botar o menos alfa em evidência, V menos V,
menos alfa 0 dá 0. Ou seja, esse valor aqui fez a mesma função do que esse aqui. Então, implica dizer que o teu menos alfa vezes o menos v é alfa v. Ok? A gente provou aí essas 3 coisinhas aí. Continuando. Vamos para um outro exemplo. O exemplo é o seguinte. Prove que se v igual a nulo, então, quer dizer, diferente de nulo, então, alfa v igual a beta v implica dizer que alfa igual beta, né? Solução. Então vamos lá. Alfa b, né, hipótese aqui, eu tenho isso aqui, tá bom? Então, alfa v, e aí eu vou somar aqui com menos beta v, que por sua vez vai ficar alfa v menos beta v. Aqui mesma coisa. Aqui eu posso botar o beta em evidência e desse teu lado aqui vai aparecer 0. Aqui vai ficar alfa b vezes v alfa menos beta vezes v igual a 0, né? Mas, foi condição, mas o teu v é diferente de 0. Então implica dizer que a outra parcela, que no caso é alfa menos beta, obrigatoriamente é 0. E nos escalares eu tenho isso aqui, tá bom? Simples assim. Então, vamos lá, dando continuidade a esse estudo aqui, vamos para um outro exemplo. O exemplo é o seguinte: sejam B e C 2 pontos distintos. 2 pontos distintos. E M, o ponto médio de BC. O ponto médio de BC. Prove que se A é um ponto qualquer, então AB mais AC é igual a 2 vezes AM, certo? Temos isso aqui. Solução. Temos o seguinte, é um ponto qualquer, né? Podemos escrever assim. Você quer saber aqui AB mais AC. Eu vou escrever AM mais MB, sem problema, tá? M, lembrando que é um ponto solto, escrevo até o M e até B, daria essa soma aí. Se eu escrever AC, a ideia é a mesma, é AM mais MC, né? Ok? Lembrando que M é um ponto médio de BC, tem essa característica por enquanto, né? Então, quem vai ser o meu AB mais AC? Ele vai ser escrito como AM mais MB mais AM mais MC. Vetores, né? Associativa, comutativa, tem tudo isso aí escrito. Ok? E aí você tem o seguinte, aqui usando associativo, comutativo, você tem 2 vezes o AM mais MB mais MC. Ok? O M tem uma característica. M é o ponto médio, né? Lembre, né? Note que o M foi dado como o ponto médio de
do segmento, né, ponto médio do segmento BC. Daí, então, de ele ser um ponto médio, né, implica dizer que MB mais MC tem que dar 0, né? Se for simbolizar aqui, B, C, M, né? Então, MB, MC, digamos, seriam iguais, né? Aqui, se vão ser simétricos, vão ser igual a 0, né? Então, daí, ou seja, essa soma aqui, ó, vai ser 0. Soma aqui vai ser igual a 0. Então, tu vai ter o quê? Que 2 vezes AM vai ser igual a B mais AC, conforme queríamos demonstrar. Tá bom? Temos isso aí. Outro exemplo. Outro exemplo é o seguinte. Sejam A e B pontos distintos. Pontos distintos. Certo? Mostre que o ponto X, mostre que o ponto X pertencente a ponto X pertence, mostre que o ponto X pertence à reta AB se e somente se existe lambda real, um valor escalar real, tal que AX igual lambda AB. Ok? Se somente se, né? Primeiro, vamos lá. Solução. Primeiro é o seguinte. A e B são distintos, então tem um ponto X que ele pertence à reta AB, se somente se existe o lambda, né? Se esse X, por exemplo, se esse X for igual a um A, ele não fala que o X é distinto, né? Se o X for igual a A, se somente se, né? No caso, AX, né? Ser nulo, igual a 0, AB. Ok. No caso aqui, o lambda seria o 0, né? A x seria o mesmo ponto, segmento a x é nulo. 2. Se x diferente de a. Isso aqui também se aplicaria, analogamente, se x fosse b, tá? Então, mais um caso aqui, como seria bx, né? Mas não há necessidade pela questão. Ok? Se x diferente a. Se x diferente a, então x pertence à reta B, AB, se e somente se AX, então ele só pertence à reta se AX, né, se vetor AX e AB são paralelos. Ou seja, existe lambda, existe um vetor, né? Existe lambda, um vetor não, um escalar, tal que AX ele vai ser proporcional a B. Ok? Temos isso aí. Bom?
Vamos para uma proposição. A proposição é a seguinte: se U e V não são paralelos, então A alfa U mais alfa V igual a 0, implicando alfa beta igual a 0. Demonstração. Então é o seguinte. Então vamos lá. Caso alfa não fosse nula. Contradição aqui, né? Vamos fazer por uma contradição. Não fosse nula. Teríamos alfa beta mais beta V. Opa, errei bem aqui. Não é alfa beta, né? É alfa U. Caso acontecesse, essa soma sendo igual a 0, implicaria no seguinte, que U eu poderia escrevê-lo como seno menos beta alfa vezes C. Logo, o U e o V são proporcionais. U e V seriam o quê? Paralelos. Contradição. Pois a hipótese diz que eles não são paralelos. Certo? Então, gerando uma contradição, isso nos força, a dizer que o alfa, ele vai ser igual a 0. E de forma análoga, beta também ele vai ser de valor 0. Ok? Então nós temos isso aí. Corolário, consequência disso. Corolário é o seguinte: se U e V não são paralelos, o que acontece então é alfa U mais beta V igual a lambda U mais delta V, implica dizer que o alfa igual a ele e beta igual ao delta, ok? Significa dizer isso aqui, tudo bem? Então vamos lá para a demonstração disso aí. É o seguinte. Demonstração. Bem simples. De alfa U beta V igual mais delta V, né? Passando todos um para o lado e tudo mais, usando as propriedades, igual a 0. A gente provou agora, anteriormente, então quer dizer que alfa 0, beta 0. Esses valores, esses escalares à frente dos vetores. Com isso, né, sendo escalares, posso afirmar isso aqui. Então, com isso, a gente acaba essa nossa aula de esse produto escalar por vetor.